Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós vamos dar início a esta lição. No nosso novo trimestre, nós vamos estar falando sobre este assunto: os princípios divinos em tempos de crise. Não podemos ignorar o tempo em que vivemos. Estamos em meio a uma crise mundial, uma pandemia que tem desestruturado economia, famílias. Nós como igreja estamos dentro de casa, não podemos nos reunir. Igreja é o que eu sou, nós somos a igreja de Cristo. Por isso, independente de onde estivermos, não deixamos de ser igreja. Precisamos exalar o perfume de Cristo, principalmente dentro dos nossos lares. Então a lição 1 vai falar sobre Daniel ora por um despertamento. A nação de Israel passava por uma crise econômica, por uma crise social e por uma crise espiritual nos tempos de Daniel. E Daniel foi despertado a orar por um avivamento. Quem foi Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia ainda na sua adolescência. E quando ele chegou ali, ele tinha que ficar 3 anos se preparando com a alimentação do palácio para ser apresentado diante do rei, para ele prestar serviço ao rei. Porque os jovens que tinham sido escolhidos para estar diante do rei eram os jovens mais belos e mais inteligentes da sua época. E Daniel, mais 3 amigos estavam dentre estes. E Daniel, ele se recusou a se alimentar das iguarias do rei. Ele pediu para que ele fosse alimentado de legumes e água. Nós conhecemos a história de Daniel e nós vimos que, por ele não querer ser contaminado pelas iguarias do rei, pelas coisas deste mundo, Deus deu a ele graça, deu a ele sabedoria, 10 vezes mais, todos os sábios daquela época. E ele foi colocado diante do rei e ele tornou-se grande. E nós podemos ver que o que fez diferença na vida de Daniel foi o quanto ele se propôs a obedecer a Deus. O quanto ele se propôs a não se contaminar com o mundo em que ele vivia. E em que contexto Daniel foi despertado a orar por um avivamento? Quando Daniel estava lendo a palavra de Deus. Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, onde ali o profeta Jeremias profetizava o avivamento do povo de Israel, o retorno do povo de Israel para Jerusalém, a reconstrução do templo. Então, Daniel, lendo estas profecias, ele foi despertado pelo Espírito Santo para que ele clamasse por um avivamento. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele está no controle da história. Nada acontece sem que o nosso Deus permita. Mas nós vimos também que a oração ali na vida de Daniel não foi um acaso. Daniel não começou a orar porque ele já queria um despertamento. Daniel, ele já tinha a oração como um hábito na sua vida. A Bíblia fala que Daniel, 3 vezes ao dia no palácio, onde ele era proibido de fazer isso, mas ele fazia, ele dobrava os seus joelhos 3 vezes ao dia e clamava ao seu Deus. E por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas não cabe a nós falarmos aqui sobre esse texto, só para contextualizarmos quem foi Daniel. Eu te convido a pegar um caderno, um lápis. Tenha um caderno separado para você estar anotando os textos bíblicos e os assuntos da escola bíblica dominical. Porque quando nós anotamos, nós guardamos mais, nós aprendemos mais. E nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Você vai estar anotando aí no seu caderno e vai estar lendo depois Daniel 9,
do 1 ao 3, Daniel 6, 10 e Daniel 2, do 17 ao 19. E ler também Esdras 1, do 1 ao 5. Os crentes fiéis brilham como luz em um mundo corrompido pelas trevas. Você tem sido um crente fiel, assim como era Daniel? Porque Daniel, um adolescente, foi levado para o palácio, para estar ali tendo acesso a todas as comidas gostosas do rei. E ele não quis se contaminar com a comida, com as iguarias do rei. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus, para sermos levados a orar por um avivamento. Precisamos, nos nossos dias, de um avivamento. Daniel foi despertado para orar quando ele, ao ler o profeta Jeremias 29, 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Além dele ler as escrituras, ele sabia ler o tempo. Ele viu que o tempo dos 70 anos que estava ali na profecia estava se findando. E a palavra do Senhor, ela nos adverte para nós observarmos os sinais. Vede quando for chegando os últimos dias. Mateus 24 fala sobre os finais do tempo. A Bíblia não nos dá uma data exata, mas ela fala sobre os sinais. Pestes, pragas, amor se esfriando. Anote aí Mateus 24 para você estar lendo também. E nos nossos dias estamos passando por uma pandemia, pestes de gafanhoto, amor se esfriando. Quantas notícias tristes temos visto nesses últimos dias. Que sejamos despertados por um avivamento, que nos voltemos para a palavra do Senhor, para o conhecimento da palavra do Senhor, e que ao conhecermos a palavra do Senhor, venhamos orar, clamar por um avivamento. E o que é um avivamento? É nos voltarmos para a palavra de Deus, reconhecermos os nossos pecados e obedecermos e praticarmos a palavra de Deus, praticarmos a vontade de Deus. Daniel, ele vivia uma vida consagrada a Deus. Não era novidade para Daniel orar, não era novidade para Daniel ler a Bíblia. Não era porque ele estava em uma crise que ele tinha voltado à oração, que ele tinha voltado à leitura da palavra de Deus. Isso já era um hábito na vida de Daniel. Ele já tinha o hábito de orar, o hábito de ler a palavra de Deus. Por isso Deus o despertou para clamar por um avivamento. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da história. A estatura espiritual de Daniel o capacitava a enfrentar os combates, a enfrentar os desafios oferecidos para ele na sua época. Então, coincidindo com esse tempo que Daniel começou, se propôs no seu coração a orar por um avivamento, grandes coisas estavam por acontecer entre o povo de Israel. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos despertados nesses dias a orar por um avivamento. E que esse avivamento seja o nosso arrependimento, a nossa volta para o Senhor, que nos voltemos para a palavra de Deus, que nos arrependemos. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel, podemos ler o livro de Daniel, onde conta a sua história, foi resultado da sua obediência à palavra de Deus e da sua vida de oração e da sua intimidade com Deus. Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus e além do conhecimento a colocamos em prática, quando nós oramos e temos intimidade com Deus, nós passamos pela crise como um instrumento de Deus.
Nós não vemos a crise como um problema, mas nós vemos a crise como um instrumento de Deus para a mudança, para o arrependimento, para a volta das pessoas ao seu Criador. A resposta à oração de Daniel foi porque Daniel estava ali orando a palavra de Deus. Daniel estava orando a profecia de Jeremias. Senhor, cumpra em nosso tempo a sua vontade. Desperta o teu povo para que a sua vontade seja feita nos nossos dias. Que a nossa oração seja como a oração de Daniel. Que como igreja sejamos despertados para fazer a vontade de Deus. Que como igreja sejamos despertados a nos arrependermos e a voltarmos e a buscarmos o conhecimento de Deus nesse tempo de crise. No tempo de Daniel, após quase 200 anos que Jeremias tinha profetizado que o reino da Babilônia, que era o maior reino do mundo, seria destruído e Jerusalém seria edificada novamente. Então ali, através do rei Ciro, no tempo de Daniel, o rei Ciro instituiu uma lei que todo o povo de Israel que tivesse Deus como seu Deus voltasse para Jerusalém e ali edificasse o templo, para que o Deus do povo de Israel fosse adorado. Quão maravilhosa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela se cumpre em todo o tempo. Anos se passam e nós podemos ver a palavra de Deus sendo cumprida. Que como igreja sejamos despertados a nos voltarmos para a palavra do Senhor. Porque ela tem se cumprido e ela vai se cumprir. Todas as promessas da palavra de Deus, ela vai se cumprir a seu tempo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que vela pela sua palavra. Então, como resposta ao clamor e à oração de Daniel, Deus despertou o rei Ciro para estar permitindo que o povo de Israel voltasse da Babilônia para Jerusalém, para ali reconstruírem o templo e adorarem ao seu Deus. E nós podemos ver também o profeta Isaías, 200 anos antes do reinado de Ciro, Isaías profetizou que Ciro seria o ungido do Senhor, que Ciro seria aquele que libertaria o povo de Israel e que faria com que o povo reconstruísse a casa do Senhor. Que nós podemos ver com a história de Daniel, que Daniel, um jovem temente a Deus, que obedecia a palavra de Deus, que orava a Deus, ele foi despertado para clamar por um avivamento. E ali, aquele rei que não conhecia o Senhor, por causa do clamor de Daniel, Deus trabalhou no coração do rei Ciro e fez com que ele despertasse, com que ele libertasse o seu povo para reconstruir o templo do Senhor. Que nós, como igreja do Senhor, passando por esse tempo de crise, não sejamos assolados pela crise, mas que sejamos despertados para clamar ao Senhor por um avivamento. Para que nós, como igreja do Senhor, nos voltemos para a sua palavra, nos arrependemos e busquemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os nossos dias. Porque Deus tem a sua vontade plena para os nossos dias. O que nós precisamos é descobrir qual é a sua vontade para os nossos dias. E nós só vamos descobrir qual é a vontade de Deus para os nossos dias se nós nos colocarmos em oração, se nós buscarmos o conhecimento da sua palavra, se nós nos achegarmos a Ele. A sua palavra diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei para vós. Alimpai as vossas mãos pecadoras. Que nós voltemos para o Senhor. Que nós nos arrependemos para que sejamos curados.
e que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja cumprida nos nossos dias e que nós sejamos, como Daniel, um instrumento do Senhor na nossa geração. Que Deus te abençoe.